crianças, bom dia! Estamos encerrando nossa terceira unidade e, como vocês já sabem, durante essa semana estaremos concluindo as nossas atividades de revisão. Nós já revisamos a maioria dos conteúdos, Faltam bem poucos e ontem nós realizamos mais duas revisões, uma de língua portuguesa e outra de história. Língua portuguesa com os seguintes conteúdos: aumentativo e diminutivo e adjetivo. E em história, falando sobre as escolas, a importância das escolas, a diferença das escolas. Vamos iniciar realizando a correção dessas atividades para após realizar mais uma tarefinha de revisão, ok? Então vamos lá. A atividade de língua portuguesa foi para ser feita no caderno, porque as nossas atividades do livro já foram concluídas, nós já realizamos durante a unidade, então a partir de agora nós estamos fazendo mais atividades no caderno, para explorar outras formas, para que vocês possam tirar as dúvidas que ainda restaram. Então, vamos ver aqui a primeira questão. Transforme os substantivos destacados em adjetivos, seguindo o seguinte exemplo. Quem tem carinho é carinhoso. Quem tem bondade é o quê? Bondoso. Quem tem vaidade é vaidoso. Quem tem amor é amoroso. Quem tem gula é guloso. Quem tem fama é famoso. E quem tem perigo é perigoso. Todos esses adjetivos também poderiam ser transformados para o feminino, Por exemplo, amoroso, amorosa, vaidade, Vaidoso, vaidosa, como tem aqui gula, guloso, gulosa. Então, todos eles podem ser, transformados também, tanto em feminino quanto masculino. Número 2. Complete a tabela com o diminutivo e o aumentativo de cada palavra. Vocês deveriam desenhar a tabela aí ou então listar as palavras, deixando espaço para colocar o diminutivo e o aumentativo de cada uma. As palavras estão aí da forma normal e vocês deveriam completar. O lobo. Qual o diminutivo de lobo? Lobinho. E o aumentativo? Lobão. Paulo. Diminutivo Paulinho. O aumentativo Paulão. Carro. Carrinho ou carrão. Livro, diminutivo é livrinho, o aumentativo livrão. Menino, menininho, meninão. Gata, gatinha, gatona. Casa, casinha, casarão. Blusa, blusinha, blusão. E mesa, mesinha, mesona. Mesa, nós costumamos falar quando temos uma mesa maior, falamos uma mesa grande, Não temos esse hábito de falar mesona, mas também está correto, é um aumentativo de mesa. Número 3. Escreva 4 frases, utilizando em cada uma delas pelo menos 2 dos seguintes adjetivos: bom, perigoso, comilão e zangado. Então, vocês deveriam criar frases aqui utilizando esses adjetivos. Aqui é uma resposta pessoal, porque cada um utilizou as palavras da forma que quis, escolheu as suas palavras, a sua composição de frase. Então, essa questão aqui não vamos realizar uma correção assim aprofundada, detalhada. Então, vamos passar para a nossa atividade de história. Em história, nós realizamos outra leitura do texto da página 201 e respondemos, não foi? As questões da página 202. Vamos lembrar, questões de revisão. Ao estudar o tema escola, quais descobertas você fez? Responda com as informações que você aprendeu. A escola deve fazer parte da vida de todas as pessoas? Por quê? Sim, com certeza. A educação, a escola deve sim fazer parte da vida de todas as pessoas. Todos têm direito à educação, a frequentar a escola, a sala de aula e a aprender, Então, é essencial que todos tenham o seu direito atendido de poder frequentar a escola. Número 2.
todas as escolas ensinam os mesmos conteúdos? Por quê? Não mesmo, não é? Cada escola ensina os conteúdos de acordo às necessidades dos seus alunos. Como, por exemplo, nas escolas indígenas, como nós vimos, né? Além de aprender o básico, né, que é o português, a matemática, eles também aprendem a plantar, aprendem sobre as histórias dos seus antepassados, né? A sua cultura local, aprendem sobre os seus costumes, não é? Que passam de geração em geração. Então, vai dependendo de cada comunidade, das necessidades dos alunos. Então, as escolas não possuem os mesmos conteúdos, não ensinam os mesmos conteúdos. E número 3, as escolas já foram diferentes do que são hoje? Quais diferenças existem? Sim, nós vimos ao longo da unidade, não é, ao longo das nossas aulas, que as escolas foram diferentes sim. No passado, as escolas eram muito diferentes do que é hoje. Principalmente na questão de estrutura, os móveis, né? O fardamento era diferente, o tratamento entre professor e aluno também era diferente. Então, mudou muito e era diferente sim. Nem sempre foi da forma que é atualmente, ok? Então, com essas 3 perguntas, nós já fazemos um resumo do que foi dado durante a unidade, não é? Aqui você pode colocar no papel, escrever o que você entendeu, o que você aprendeu ao longo das nossas aulas a respeito desse conteúdo sobre as escolas, certo? Então, a nossa revisão de história foi essa, para que vocês pudessem relembrar um pouquinho do que foi dado. Agora nós vamos falar da tarefinha de hoje. Nosso último conteúdo de matemática foi sobre multiplicação e hoje vamos realizar mais uma tarefinha para que vocês possam rever um pouquinho mais, aprender um pouco mais, porque como foi um assunto recente, né? Muitos ainda podem ter alguma dúvida, podem ter ainda alguma dificuldade em realizar a multiplicação, então esse é o momento de praticar antes de realizar a nossa atividade avaliativa. A nossa atividade vai ser a partir da página 209, tá bom? Página 209 e 274. Certo? 209 e 274. Na página 209 temos aqui uma tabela de multiplicação. Usando a adição, termine de construir as tabelas de multiplicação. Como podem ver, estão aqui, né, a primeira tabela com o número 2 para você multiplicar do número 2 até o número 10. 2 vezes 0, já tem aqui, que é 0 mais 0 é igual a 0. 2 vezes 1 é 1 mais 1, que é igual a 2. 2 vezes 2, 2 mais 2, que é igual a 4. A partir daí, você vai completar. 2 vezes 3 é igual a 3 mais quanto? E qual o resultado? 2 vezes 4 e 2 vezes 5, até chegar em 2 vezes 10. Completando aqui, realizando a adição. Daquele exemplo mais simples, né, de realizar multiplicações. Temos aqui também do número 3, o número 4 e o número 5. Você vai completar aqui realizando cada adição, tá certo? Como aqui, olha, no número 5. 5 vezes 0 é igual a 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, que é igual a 0. Toda vez que o número for multiplicado por 0, o resultado vai ser 0. E toda vez que esse número for multiplicado por 1, o resultado vai ser o próprio número, como em 5 vezes 1. Se multiplicarmos o 5 uma vez, vai ser igual a 5. E qualquer número vai ser dessa forma. Mesmo se fosse, por exemplo, 100 vezes 1, seria 100. Porque ele está sendo multiplicado apenas uma vez, ok? Então, vocês vão completar essa tabela e depois realizar a página 274. Na página 274, nós temos aqui novamente aqueles, né, quadriculados, que vocês já realizaram a atividade anteriormente, na outra, né, semana sobre isso. E aqui nós vamos fazer novamente. Usando uma régua, termine de desenhar os quadriculados. Depois, acabe de pintar cada quadriculado da forma que preferir. No final,
use uma multiplicação para indicar o total de quadrinhos em cada quadriculado. Então, você vai completar aqui, utilizando uma régua ou apenas riscando, né, os quadradinhos. Depois vai pintar e aqui completar com uma multiplicação, tá certo? Nos 3 casos aqui. Número 2. Observe a caixa de latinhas de suco. Quantas latinhas há na caixa? Vai responder não apenas colocando o número lá, contando de 1 em 1 e colocando o número, tantas latinhas. Não, você vai realizar a multiplicação. Lembrando, né, daquela forma retangular, vertical, horizontal. Então, você vai aqui observar e completar os quadrinhos com a multiplicação. E letra B. Quantas latinhas cabem no total nesta caixa? Observem aqui, olha, que a caixa não está completa, está faltando algumas latinhas. Então, você vai analisar aqui, identificar quantas faltam, né, para saber quantas cabem no total. E número 3, quantas bolas há em cada caixa? Use a multiplicação para calcular. Da mesma forma que no número 2, você vai observar aqui, né, as bolas de Natal e completar com a multiplicação. Vertical, horizontal, tá certo? Então, essa é a nossa tarefinha de hoje. 2 páginas para que vocês possam revisar e relembrar um pouco mais sobre a multiplicação, que foi o nosso último conteúdo dado, tá certo? Então, realize com atenção. Quem não veio buscar o cronograma ainda, venha, aproveite para que tenha um tempo maior para estudo. Lembrando que segunda-feira nós vamos iniciar as nossas atividades avaliativas, tá certo? Então, até o final dessa semana, as avaliações vão estar prontas, impressas, e os pais deverão vir buscar. Então, avisa papai, avisa mamãe, lembre, olha, tem que buscar o cronograma para eu estudar, tá certo? Para que tenham esse compromisso e que não fiquem, né, muito em cima, muito de última hora, para que vocês possam revisar os conteúdos em casa. Então, tenham todos um ótimo dia. Amanhã estaremos aqui novamente para mais uma revisão. Um grande beijo e tchau, tchau.